Bom dia a todos, sou o professor José Roberto. Bom dia, Daniel Bratz, nosso palestrante nesse momento. Bom dia. A gente vai dar sequência à segunda palestra do dia, né? A palestra do Daniel vai abordar, o título é do CAD ao Game, inovações em design e engenharia. E aí, vou fazer uma apresentação breve do Daniel, né? Eu conheço ele há aproximadamente 20 anos, e há 20 anos, acredito que ele, pelo menos 20 anos, ele esteja trabalhando com simulação, né? Nos conhecemos lá no DEP da UFSCar, Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar, ao qual o Daniel é docente, né? Professor lá concursado há um bom tempo já, pesquisador nas áreas de simulação, tem seu laboratório lá, ele vai poder falar um pouquinho mais sobre a carreira dele, né? E a atuação nesse momento. Então, Daniel, vou te deixar tranquilo aí com o pessoal. Quem é o ator agora é você. Eu só te apresento. Mas quero te agradecer por esse tempo disponível para a gente. É, o tema que você traz é bastante relevante para o evento, é bastante relevante no ano de 2020, né? Porque a gente não vai falar de assuntos que estão, você não vai falar de assuntos que ficaram lá atrás, né, ou que são consagrados há muito tempo. É um assunto que está muito relacionado à inovação mesmo, em tempos atuais. Então, é muito relevante para o evento, e sei que para todos que vão acompanhar, vai ser uma palestra muito proveitosa, com bastante coisa legal aparecendo aí. Então, Daniel, muito obrigado. Fico feliz com a sua participação e fique à vontade. Ah, bem, obrigado, Beto. Fico muito feliz e honrado com o convite, né, pela segunda vez aqui participando do Senge, né, já tive o prazer de participar em outra edição. Claro que a gente preferia, né, que fosse presencialmente, né, é sempre bom desfrutar aí da presença dos colegas e vocês vão ver que mesmo a apresentação nossa, ela sente um pouco a falta, né, da gente estar presencial. Mas, por outro lado, acho que o que eu vou trazer aqui também ajuda a gente a pensar, né, em alternativas, formas de trabalhar, de ensinar, de discutir, né, a questão do design de engenharia em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento social, né? Então, obrigado, né, aí a todos e da organização, né, do evento, pelo convite. É, pessoal, então, né, hoje aqui né, o tema da minha fala vai ser, né, como o professor Beto colocou, né, do CAD ao game, e aí tratando de algumas inovações em design de engenharia, né? Então, antes, né, já fui apresentado, né, mas tinha planejado aqui falar um pouco, né, da minha formação e da minha atuação, né? Então, essa aqui é uma foto minha no laboratório, que inclusive eu estou agora, né? A gente está com uma atuação aqui em tempos de Covid, para a produção de equipamentos de proteção, equipamentos para hospitais, e a gente tem, né, vindo até a universidade por conta desses projetos. Tá? Mas eu sou, né, engenheiro de produção e doutor e mestre em engenharia de produção aqui pela UFSCar. Tenho um grupo de pesquisa que coordeno desde 2016, chamado NPRO. Né? Atualmente eu estou numa pesquisa, né, pesquisador colaborador num programa denominado Bragecrim, que é uma iniciativa, né, do Brasil e da Alemanha para pesquisas colaborativas em tecnologia de manufatura. E no caso específico do projeto que eu faço parte, né, é o Learning Instruments para a Indústria 4.0. Né? Até no final posso falar um pouquinho, né, desse projeto e dos produtos que já saíram dele. Né? Eu venho nos últimos 20 anos desenvolvendo projetos de extensão, consultoria em empresas e instituições. Né? Então, algumas delas, né, são Embraer, Petrobras, Whirlpool,
Johnson Johnson, o sistema FIENG em Minas Gerais, entre outros, tá? E também, nos últimos anos, tenho tido, né, o registro de patentes, programas de computador e marcas no INPI, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né, que tem aqui no Brasil. E isso é o que, né, é um dos principais indicadores de inovação, né, que a sociedade usa, tá? E, no geral, as minhas áreas de interesse são essas, né, que são design de engenharia, ergonomia e projeto do trabalho, projeto de fábrica e layout e gamificação. Então tá, dito isso, né, vamos entrando já aí no nosso, né, no nosso tema, na nossa conversa, eu queria abordar principais conceitos, né? Então, assim, primeira coisa que pode chamar a atenção no título da minha palestra é o termo design, né? E por quê? No Brasil, a gente associa o design a uma característica, né, muitas vezes ligado à estética dos produtos, né? Ele tem um design bonito, né? E só que, né, se eu fosse usar a tradução, né, para o português, que seria a palavra projeto, a gente tem um outro problema, que é a visão limitada de projeto, né, ou uma das visões que existe de projeto, que é aquela visão, né, do projeto ao longo do tempo, né? Então, eu tenho a gestão do projeto, né, um projeto como uma iniciativa que tem início, meio e fim, com recursos limitados e tal, tal, tal. E não é isso também que eu vou tratar aqui, né? Então, uma definição, né, uma brincadeira aí que um professor usou um tempo atrás e eu gostei, né, que ele fala que design is to design the design of a design, né? Porque o projeto, né, a gente brinca que projeto é tudo, né? Design é tudo. Então, nós temos aqui, né, uma associação de um termo a, a todo um processo que começa com levantar o problema, a ter ideias, a pensar em soluções, desenvolver essas soluções, prototipar, seja física ou virtualmente, levar isso, né, para o usuário, para quem vai receber o design. O ideal é que ele participe desse design e no final a gente tem um design, né? Tem um projeto, tem uma especificação, né? E tudo isso, né, a gente pode chamar como sendo né, uma ação projetual, tudo bem? A engenharia, que obviamente, né, é o nosso campo de aplicação, né? E aí isso é bom a gente demarcar, porque a gente está falando de uma ciência tecnológica aplicada, né? Então a gente não está fazendo aqui nenhuma pesquisa ou desenvolvimento conceitual, né? Pelo contrário, a gente se alimenta, né, das teorias, se alimenta dos desenvolvimentos que vêm da física, da matemática, da computação, para aplicar isso no mundo real, resolvendo problemas, seja de indústrias, de organizações, do governo, da sociedade como um todo e assim por diante, tá? E por fim, a própria inovação, né? Acho que existem, né, inúmeras definições para a inovação, né? Mas eu particularmente acho que inovação a gente pode pensar aquilo que é novo, é novidade e que responda, né, de forma positiva as questões que é desejável para os usuários, é possível com as tecnologias, técnicas, materiais que a gente tem atualmente, e é viável ser colocado no mercado. Então, se respondeu a isso positivamente, é algo que não existia, então a gente pode colocar, né, como inovação. Tudo bem? Então, a nossa ideia aqui é falar um pouco do processo, né, de inovação em design de engenharia, tá? Mas aí a gente, né, pode começar pensando, o que eu uso, né, durante um projeto de engenharia, né, ou no design de engenharia, né? Eu tenho uma série de técnicas e ferramentas que são possíveis de serem utilizadas. E, né, uma pergunta que pode parecer, né, óbvia, né, de uma resposta óbvia, que é, tá, mas e aí, qual que é a melhor? Né? Não tem, né? Essa resposta ela não existe, ela não é óbvia, né? E o exemplo que eu gosto de usar, e aí, né, eu uso esse exemplo porque todo mundo, né, conhece uma casa, né? Todo mundo vive ou já viveu, já morou, né? Quem não está mais numa casa mora num apartamento ou em algum outro tipo de habitação, mas sabe muito bem o que é uma casa. E aí uma pergunta que a gente pode fazer é, né, quais tipos de
técnicas a gente pode ter para representar, para discutir, para projetar, para apresentar, né, esse objeto chamado casa, né? Então, né, a gente tem, obviamente, a possibilidade de, né, mostrar uma foto, né, e aí seria algo mais próximo do real. Porém, né, a gente sabe que as fotos também elas são limitadas, visto que você consegue tirar foto daquilo que é externo, daquilo que é aparente. Então, né, a gente pode começar, né, a pensar melhor em como representar um objeto. Tá? Então, no caso aqui, a gente tem, de novo, uma foto de uma casa, mas pensa que um tipo de representação para uma casa pode ser um desenho manual, né? Então, isso daqui é um esboço, né, um desenho de arquitetura, e aí, né, a informação que eu tenho, né, é que esse é um projeto de ninguém menos do que o Oscar Niemeyer e que, né, foi um projeto que foi posto em prática, obviamente que com auxílio, né, de engenheiros, arquitetos, mas, né, um ponto de partida ou, né, uma forma de comunicação desse projeto foi esse desenho feito à mão. Tá? Mas a gente poderia também pensar numa representação feita com materiais muito simples, né? Isso daí, então, a gente tem aqui um protótipo, né? Uma maquete física produzido com um material muito barato, né? E que, né, pode ser útil em algum momento. Você pode representar, né, uma proposta através de uma maquete dessa. Obviamente que essa que eu estou colocando aqui é muito simples, mas a gente poderia mostrar maquetes de isopor, de MDF, MDP, foamboard, vários outros materiais que têm um altíssimo grau de detalhe e representam, né, muito bem uma construção. Tá? E aí a gente tem também as ferramentas computacionais. Nesse caso aqui, uma representação bidimensional de uma planta, né? Então, de novo, né, isso daqui ele é apenas uma representação, mas prestando um pouco de atenção, vocês podem começar a entender alguns objetos ali. Então, vocês podem começar a identificar, né, o que são plantas, aonde estão as portas, aonde que fica o banheiro, né, o que são, se prestar mais atenção ali naquele vermelho ali, começa a entender que são sofás, então você já entende que é uma sala, e assim por diante, né? Então isso daí nos ajuda a fazer uma representação, né? Como eu falei, né, tem outros materiais que podem ser utilizados para maquetes físicas em escala, né? Também podemos ter representações computacionais tridimensionais, né? E, né, aqui já começando uma brincadeira, aqui a gente poderia até pensar numa construção usando uma técnica conhecida como Lego, né, ou um objeto, né, peças, né, dessa marca, né, obviamente que existem outras marcas, mas a mais famosa é a Lego, tudo bem? Então, o que a gente tem aqui? Um conjunto de técnicas, ferramentas que podem auxiliar um processo de projeto, né? Obviamente que vocês podem falar, tá, professor, mas com certeza as técnicas computacionais são melhores, são, né, mais interessantes, né, conseguem apresentar muito bem um projeto? Não necessariamente, né? A gente pode ter situações onde, né, um desenho manual bem feito, explicativo, ele pode ser muito ilustrativo, né? Ele pode mostrar muito bem um conceito do que está sendo discutido, né? Então, isso é possível de ser feito. Mas é óbvio, né, que a gente vai também falar que o computador, né, ele tem uma grande vantagem, principalmente quando a gente usa as técnicas CAD, pela precisão, né, e cada vez mais a capacidade de representação, né, tridimensional, né? Então, nós temos aqui um exemplo que deixa isso bem claro, né, o quanto que a gente pode detalhar aspectos técnicos, né, usando uma ferramenta CAD. Tudo bem? Então, nós temos, né, que as técnicas usadas no design de engenharia auxiliam na discussão, na comunicação ao longo do processo do projeto, possibilita que os projetistas, e aí, né, não necessariamente só os engenheiros, mas as pessoas que estão envolvidas no processo de projeto,
analisem diversos cenários e, por conta desse fato, as técnicas, né, elas têm evoluído muito no decorrer do tempo. Então, né, o que a gente tinha à disposição há 10 anos atrás é diferente do que a gente tinha há 30, diferente do que a gente tinha há 50, e, obviamente, né, a gente vai mudando isso com o tempo. Tá? E a minha ideia aqui é mostrar um pouco, né, disso para vocês. Tá? Começando pelo próprio CAD. Né? Então, a gente tem aqui o CAD como sendo o Computer Aided Design, né, uma tradução possível ao projeto auxiliado por computador, né? Onde a gente tem, né, algo que não é recente, pelo contrário, né, a gente já tem aí algumas décadas já que o CAD ele se popularizou, né, nos escritórios de engenharia. Né? Claro que, vamos falar assim, o grande incentivador do uso e a difusão acontece a partir da década de 90, com a popularização e o acesso, né, aos computadores pessoais, né, aos PCs, e nós temos, né, hoje, né, sendo algo obrigatório, e a gente fala que podendo ser até algo primitivo, né, assim, tem que, né, um escritório de engenharia, alguém que trabalha com engenharia, ele precisa saber dominar uma técnica CAD, né, se ele trabalha com algo relacionado a projeto principalmente, tá? Mas, né, a gente ouve muito o CAD e a gente faz uma associação muito forte do CAD com o CAD 2D, né, aquelas plantas de engenharia, seja a planta de uma casa, a planta de uma fábrica, né, a planta de um desenho de um produto e assim por diante. E uma questão que a gente pode fazer, né, e o CAD 3D, né, é uma tecnologia nova? Né? Eu tenho que, né, eu tenho que contar para vocês que não, né? Então, pessoal, esse vídeo, né, ele é um vídeo do MIT, do início da década de 80, onde, né, nós tínhamos tanto hardware e software muito simples, mas que já, né, fica evidente aqui o que eles já conseguiam, né, passar, né, a informação não só em 2 dimensões, como 3 dimensões. Né? E você vê que, né, esse vídeo é antigo, né, pelo mouse, pela interface, e, né, pelo nosso amigo que está apresentando ali, né, ele está bem datado, né? Você vê que, né, seria até difícil refazer esse vídeo hoje em dia. Tá tudo bem? Então vamos lá. Né? E aí a gente pode fazer a outra pergunta, né? Se essa tecnologia ela é tão antiga, né? Se a gente está falando de uma tecnologia que ela, né, já no começo da década de 80 já estaríamos, né, tendo acesso e colocando em uso, por que a gente ainda precisaria aprender e usar, né? Por que hoje em dia, com tanta coisa nova, né, a gente ainda perderia tempo com isso, né? Porque a gente entende que, né, o CAD ainda é a base de tudo que a gente vai ver, né? Tudo que a gente vai usar, né, e a gente vai ver agora, né, a seguir, tá bom? Então aqui, né, eu vou mostrar para vocês que hoje é muito mais comum a gente, né, usar as renderizações e visualizações tridimensionais, e isso de fato é muito importante porque nós vivemos em um mundo tridimensional, né? Então o 3D é natural para todo mundo. Além de que, né, quando a gente visualiza, né, em alguns casos a gente pode começar a explorar e interagir. Então, algumas diferenças que a gente pode ver, né, como nessa renderização, é a explorar um ambiente tridimensional, onde a gente começa a enxergar, né, algumas representações bidimensionais, né? Então, como seria o desenho CAD 2D disso? Né? Então, a gente conseguiria fazer uma leitura dessa, né, do que está sendo proposto, no caso aqui, para uma fábrica, mas quando a gente começa a colocar isso numa representação tridimensional, e ainda mais se a gente conseguir colocar algum tipo de animação, simulação de fluxo, de materiais, de pessoas, a gente costuma falar que esse modelo, né, ele sai do 2D e começa a ganhar vida no 3D. Né? A gente começa a entender melhor né, o que está sendo proposto aqui. Tá? Então, né, aqui, de novo, né, se a gente olhar para essa planta bidimensional, obviamente que a gente tem, né, uma dificuldade
para entender exatamente o que está sendo proposto, né? E também eu posso pensar que eu posso utilizar, né, essa representação para mostrar isso para alguém, né, no sentido de dar um treinamento, de dar uma formação, de explicar o funcionamento daquela área e assim por diante, né? E aí, novamente, essa é a leitura dessa planta, ela é uma leitura que não é trivial, né? Mesmo os engenheiros, eles precisam, né? Cada engenharia tem sua especialidade, ele precisa passar por um processo de aprendizado para entender, né, cada um dos símbolos, códigos que tem, né? E aí aqui eu vou mostrar novamente, né, uma possibilidade nesse sentido, né, de eu sair de uma planta 2D e ir para uma representação tridimensional, nesse caso aqui pensando num treinamento, né? Então, qual que é, né, os objetivos primários aqui do treinamento? Eu estou pedindo para essa pessoa ela explorar um ambiente, né, que está modelado em 3 dimensões, né? No caso aqui é uma planta de processo contínuo, e aí ele tem que abrir a válvula 1, abrir a válvula 2, dar o start, né, da partida na bomba 1, na bomba 2, e checar, né, 2 valores, né? Então, checar 2 mostradores. Então, aqui ele vai começar a explorar a área industrial à procura das válvulas e dos botões, né, de partida das bombas, né? Então, aqui ele achou a primeira. Eu tirei o som para a gente poder falar, né? Mas aqui, quando ele gira a válvula ali, ele aperta na válvula, faz aquele barulho né, de válvula abrindo, né, de torneira abrindo, e quando ele aperta o botão da bomba, também dá, né, surge aqui um barulho né, dando partida num equipamento, né? Então, obviamente, né, que a facilidade, né, com que uma pessoa ela tem para compreender as etapas, né, aonde ela deve se deslocar, o que ela deve fazer, aonde que vão estar cada um desses instrumentos, é muito mais fácil, né, através de uma representação tridimensional com possibilidade, né, de interação, do que se a gente estivesse tentando fazer aí um treinamento, uma demonstração, através daquela representação bidimensional simplificada, tá? E aí a gente pode ter, né, várias outras possibilidades. Nesse caso aqui, um exemplo de segurança, né? Então nós temos, né, um alarme que é disparado, e aí o treinamento, independente do local onde a pessoa está, né, ela tem que ir para um deck, né, e fazer isso de preferência dentro, né, de um tempo específico, né? Então aqui, né, mais voltado para uma questão de segurança do trabalho, mas é um outro exemplo possível, né, de mostrar essa simulação, né, já que não é algo real, é uma simulação, de como que isso pode acontecer. Então, novamente, você vê, né, como uma planta industrial ela é complexa, né, obviamente que quanto mais as pessoas elas puderem treinar, né, antes de estarem de fato expostas ao risco, né, ou de pôr em risco, né, a sua segurança, a segurança de outros, e mesmo, né, questões de desempenho da produção, de qualidade, é muito melhor que ela possa fazer, né, essas simulações em ambientes virtuais. Tudo bem? Então aqui a gente tem, né, ele foi lá, verificou, né, o que estava acontecendo, né, de problema, apertou, né, disparou o alarme, agora ele está indo para né, o ponto aqui né, que as pessoas se encontram, né, por uma questão de segurança. Tá ok? Legal. E aí eu mostrei para vocês, né, algumas animações, né, alguns vídeos que tinham, né, pessoas sendo representadas, o que não é tão comum, né, nos projetos de engenharia, né? E isso tem sido, tem havido uma mudança muito grande nisso nos últimos anos, né? A modelagem e simulação humana é uma técnica, uma tecnologia que vem para auxiliar nesse sentido. E por que a gente faz isso, né? Por que a engenharia ela se preocupa cada vez com o elemento humano, com o fator humano dentro dos projetos, né? Por uma razão, né, de que quem realiza o trabalho, né,
são as pessoas. Então, a gente tem que incorporar dentro dos projetos esse elemento, né? Então, a gente precisa entender a importância das pessoas durante o desenvolvimento do design de engenharia e colocar ele dentro dos projetos. Ele não pode ser um elemento que vai ser lá no final, depois implementado, o homem tem que dar um jeito e tem que operar de alguma forma, tem que acessar de alguma forma, tem que sentar de alguma forma no posto de trabalho e assim por diante, né? Então, a gente tem várias razões aqui para usar esses manequins humanos, esses modelos humanos. Uma delas é a imersão em ambientes virtuais, porque, né, a gente consegue colocar as pessoas para discutir, né, os projetos junto com os engenheiros, e isso faz com que a gente reduza os custos com protótipos e mockups, né, que são protótipos físicos e que normalmente demoram e que são caros, né? E permite que a gente tenha aí a possibilidade de avaliar e visualizar muitas soluções em fases anteriores aos protótipos físicos, né? Então, a gente consegue antecipar muita coisa. Além de avaliar situações futuras de conforto, acessibilidade, de segurança e, obviamente, a questão de produtividade e eficiência. Tudo bem? E aqui, né, um exemplo, né, do CATIA rodando, né, um módulo que é chamado do Human Builder, né, dentro então do software CATIA, ele também roda dentro do ambiente do Delmia, né, e são ferramentas da Dassault Systems, né. Então aqui ele está mostrando, né, o manequim, né, como ele é representado. Então você vê aí o nível de detalhe, né. Então isso daí ele é um manequim que pode até se parecer com os outros que nós vimos até agora, mas ele é diferente porque, né, ele vai mostrar que ele é biomecanicamente projetado, né? Então nós temos aí uma série por trás dessa skin, né, dessa pele, a gente tem um esqueleto, né, com uma série de segmentos e juntas que respeitam questões biomecânicas e que são alimentados por variáveis antropométricas, né? Isso é importante porque, né, se a gente está projetando algo que vai ser utilizado, né, no Japão, em Hong Kong, é diferente de algo que está sendo projetado para ser utilizado na Alemanha, na Dinamarca e assim por diante, né? As populações elas têm variáveis antropométricas, né, dimensões antropométricas diferentes, né? E aqui a gente vai ver, né, a representação, né, como a gente poderia estar mudando, né, cada uma dessas dimensões antropométricas, né? Então nós temos essa possibilidade, inclusive de gênero. Aqui você vê que ele mudou do masculino para feminino, mas eu poderia alterar, né, a estatura, poderia mudar, né, o tamanho do braço, a largura entre ombros e assim por diante, né? Isso, né, respeitando então as características antropométricas, né, que as pessoas têm. Tudo bem? Esse outro exemplo, né, ele é de um concorrente da Dassault, que é, né, a fabricante é a Siemens. Esse software é conhecido como, o nome do software é o Jack, e ele também é um simulador humano, né, e possui essas características, como eu falei, de ter um esqueleto por trás, onde eu consigo, né, mostrar aí, eu tenho várias bases de dados que eu posso colocar e falar qual percentil que eu quero representar, ou se eu quiser também fazer um modelo humano específico, eu consigo, né? E aí, né, nós temos, né, uma série de impactos sobre o alcance, campo de visão, o envelope, né, de alcance dos movimentos e assim por diante, né? Então, você vê aqui uma simulação de uma pessoa, né, o que ela alcança numa estante, né, numa prateleira aqui, ver o que ela vai ser, né, a região de alcance dela, né? Então, você vê que a hora que você tem aí diferentes antropometrias, né, percentis, você tem diferentes alcances e isso é importante para, nesse caso aqui, o projeto de uma estação de trabalho ou de um dispositivo, né? Então, se eu fornecer aqui, no caso, um banquinho, uma escada, né, eu vou aumentar
o alcance dessa pessoa. Tudo bem? Então, né, esse tipo de simulação ela é bastante interessante, né, mas ela também tem suas limitações. Aqui é um exemplo real nosso, né, nós temos aqui uma simulação de 5 minutos que pode levar até 50 horas de trabalho numa equipe de 4 pessoas. Então é muito trabalhoso, isso daí basicamente precisa porque a gente tem uma necessidade de um ajuste fino de cada postura, de cada movimento, né, nós temos aí alguns manequins que vão ter, né, mais de 20 diferentes variáveis antropométricas, mais de 50, 60 juntas que podem ser programadas, configuradas para cada postura. Né? Então, se você quer fazer uma animação dinâmica, né, uma simulação dinâmica, com certeza isso pode tomar muito tempo de desenvolvimento. Tá? Uma das coisas que veio para agilizar, né, até não colocaria mais como esperança, na verdade já é um fato, é o que a gente chama de mocap. O mocap, que né, a gente pode traduzir como captura de movimentos, né, veio do termo motion capture, né, que é uma tecnologia que possibilita o registro do movimento e faz com que gere uma série de dados que podem ser usados, né, e normalmente são usados para animar personagens digitais em filmes, jogos, animações, anúncios, mas né, da maneira como a gente pretende usar aqui, seria né, utilizar esses dados para ambientes virtuais a fim né, da gente ter esses movimentos humanos de forma mais realista, né, quer dizer, quando eu faço isso na mão, tem uma chance desse movimento não ficar natural, não ficar realista, ficar parecendo mais um robozinho se mexendo do que uma pessoa propriamente dito. E com a captura de movimentos, né, eu posso pensar em ter esse movimento mais natural dentro de um projeto de engenharia. Tá? Então, aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, né, ali né, só uma brincadeira, né? Esse é um filme onde foi utilizado a captura de movimentos para colocar, né, para os movimentos humanos da forma mais realista possível, né, dentro dessa representação virtual, né, no caso aí desse ursinho, né? E aí a gente tem, na verdade, várias formas de fazer, né? A gente viu ali um equipamento possível, né? Mas nós temos equipamentos que são eletromecânicos, nós temos equipamentos ópticos, eletromagnéticos, né? E temos por captura de imagem, né? Como o próprio Kinect da Microsoft funciona e assim por diante, né? Então são várias tecnologias, né? E que já estão sendo usadas, né? Para projetos, né? De engenharia, né? Então aqui, por exemplo, né? A gente tem alguém usando a captura, né? Para fazer a simulação aí de uma operação, né? Já num ambiente de imersão, né? Numa caverna digital, né? Numa cave, como a gente fala, de realidade virtual. E aí, nesse caso aqui, é uma representação também de um processo numa linha de montagem automotiva, né? Então, você vê que a pessoa está ali aparamentada com né, os dispositivos de captura e eu consigo jogar esses dados, no caso aqui, para o software, né, que aqui é o software da Siemens, é o Jack. Tá? E nesse caso aqui, inclusive, ele pode fazer algumas análises ergonômicas já em tempo real. Né? Então, a pessoa está fazendo, eu estou jogando isso daí né, para o ambiente virtual e, ao mesmo tempo, o que se destaca ali em vermelho, segundo um protocolo
né, específico, né, que a gente pode até questionar ou não, né, o quão fiel é, o quão crítico é, né, algumas atividades, mas ele já facilita bastante a gente entender algumas operações que são feitas, né, durante esse processo. Tá bom? Então, aqui a gente tem alguns exemplos mostrando isso, né, isso daí. Tá? É claro que a captura ela permite, né, a gente obter, né, esses movimentos com uma maior facilidade, num tempo menor, e melhorando muito a fidelidade, né, dessa representação do movimento real. Só que a gente também, né, tem desafios, como a correspondência antropométrica entre o ator humano, né, a pessoa que está ali usando os equipamentos de captura e do manequim, né? Então, naquele exemplo do filme TED que eu mostrei para vocês, com certeza foi necessário um esforço muito grande para a gente adaptar, né, a captura feita com uma pessoa em torno ali de 1,80 m, né, que tem segmentos, né, específicos, né, para cada um das suas partes do corpo humano, e aí a hora que você tem que jogar isso numa representação de um manequim virtual, né, no caso ali de um ursinho que deve ter, né, em torno de 50 centímetros, 80 centímetros que seja, tá? Por fim, tem uma questão que é difícil, que é o posicionamento e a captura dos dados dos marcadores e, né, essa falta de precisão que, por experiência própria, a gente sabe que é necessário aí um tempo longo também de tratamento dos dados, tá? Então, obviamente que isso não resolve todos os problemas, né? Mas isso já está sendo integrado, como eu já comecei a mostrar para vocês, né, essas tecnologias já estão em uso pela engenharia, né, na gestão e visando, então, a inovação, né? Né, eu destaco aqui duas grandes frentes, né, onde isso já está muito forte. A primeira são as suítes computacionais de engenharia, né, eu já mostrei algumas para vocês aqui, né, o CATIA, a Delmia, que é da Dassault Systems, a Autodesk, que tem alguns pacotes computacionais também, né, não é só o AutoCAD, né, tem o Autodesk Design Factory, né, tem as ferramentas de simulação da Autodesk, então tem já uma série de ferramentas, e a Siemens, que também tem aí uma longa tradição em pacotes computacionais, tá? Talvez o principal deles é o Tecnomatics, mas também tem os de desenvolvimento de produto, tá? E uma outra frente onde a engenharia tem usado bastante essas ferramentas são os simuladores, né? Os softwares de simulação, e aí eu destaco, né, mais recentemente o FlexSim e o Santos, obviamente que tem muitos outros, né, o Arena, o Automode, ProModel, o Anylogic e assim por diante, né, e que, né, são já softwares bastante conhecidos da indústria, né, da engenharia, tá? E que estão cada vez mais aí sendo integrados com novas tecnologias, né, principalmente aí com relação ao tema da indústria 4.0, né? Então a gente tem ouvido muito essa questão, né, de incorporar nessas ferramentas a realidade virtual, possibilidade de imersão, realidade aumentada, né, o uso do digital twin, né, que é o gêmeo digital, usando dados em nuvens, né, então conectados em tempo real. Então isso está cada vez mais presente, né, e a gente tem escutado muito isso. E aqui, né, só um exemplo de uma articulação que nós montamos no nosso laboratório, né, eu e um aluno, né, o Esdras Parafiso, né, que tem nos auxiliado. Então, aqui a gente fez uma série de testes com dispositivos de imersão e a gente colocou, né, para rodar, né, através dessa articulação técnica, numa ferramenta de imersão, um software, né, nesse caso aqui é o FlexSim, um software de simulação, então onde a gente poderia usar aqui um joystick para, né, andar pelo ambiente, né, e também, né, olhar o que estava sendo fabricado, tá? Então, pessoal, assim, essa primeira parte, né, o meu objetivo era realmente mostrar o que tem aparecido, né, nos projetos de engenharia de mais recente, mais moderno, tem sido destaque nos últimos anos,
né? Mas, como diz o título da minha palestra, né, a gente vai do CAD ao game, né? A gente começou no CAD, passou por umas séries, mas a gente quer mostrar para vocês algo, né, que ainda não é muito utilizado, né, pelas empresas, pela indústria, e que a gente já tem pesquisado e feito algumas aplicações já há alguns anos, né? Acho que a principal diferença é que, ao contrário do que a gente viu até agora, não foi feito pensando em projetos de engenharia, pelo contrário, né? A gente está falando de algo que foi pensado para o entretenimento das pessoas. São os jogos, né, e as game engines, tá? Primeiro, né, quando a gente fala jogos, né, assim, claro que, né, a gente pensa em algo, né, numa brincadeira, em algo divertido, mas existe uma definição, né, existem várias, aliás, uma delas que a gente pode falar é uma interação formal que resulta quando, né, os participantes e aí os jogadores, né, seguem regras e estruturas que foram projetados para resultar em uma experiência, né? Então, né, quando a gente pega desde o jogo mais simples, como um jogo de bolinha de gude, né, um pega-pega, um esconde-esconde, e até jogos complexos, todos eles vão ter aí né, essas características a serem seguidas, né? Existem, como eu disse, outras definições que vão falar de engajamento, diversão, predisposição e assim por diante, né? Mas acho que essa daqui já diz de início o que nós entendemos como sendo algo importante. Então, aqui nós temos, né, uma classificação, né? Então, são vários tipos de jogos que existem, né? Então, começa aí com jogos de ação-aventura, de luta, de gestão, de plataforma, de estratégia em tempo real, de representação de papéis, né, os famosos RPG, jogos de corrida, jogos de simulação, jogos de construção de mundos, também conhecidos como God Games, né? E tem os jogos FPS, né, que é os First Person Shooter, que estão aqui em destaque porque, né, são os que a gente escolheu como sendo uma boa plataforma para usar, né? E aí, né, uma boa tradução para esse FPS são jogos de tiro em primeira pessoa, tudo bem? Então, o que é, né? Então, são jogos tridimensionais que, ao longo do tempo, eles evoluíram, né? E quando eu digo que eles evoluíram, é porque eles realmente evoluíram. Então, a primeira, né, informação que a gente tem de um jogo que poderia se encaixar nessa categoria seria o Mid-Mazed, que nada mais é do que uma adaptação feita em 1987 do Pac-Man para um ambiente tridimensional, né? Ainda bem que nós tivemos a evolução, né? Então, aqui já em 1992, e aí eu vou entregar a minha idade, porque, né, eu já jogava, né, nessa época o Wolfenstein 3D, né? Que foi um dos primeiros jogos aí já com trilha sonora pensada, com efeitos gráficos, com representações, né, para a época mais realistas, né, aí já com pessoas, né, então é muito interessante. Até faço um parênteses aqui, a Netflix lançou faz alguns dias ou semanas um documentário, se não me engano, GDLK ou algo assim, sobre a indústria dos jogos, recomendo, né? São poucos episódios, dá para assistir rapidinho. E ele cita, inclusive, esse Wolfenstein 3D. Aí a gente tem, né, passado algum tempo, o Quake, né? Na mesma época, né, teve o Doom, né, talvez alguns aqui conheçam. E aí a gente chega, né, já nos anos 2000, Counter-Strike, que já virou febre, principalmente nas LAN houses, por ter muito forte a questão do jogo, né, em multiusuário, então, né, mais de uma pessoa usando ao mesmo tempo. Isso já existia como recurso antes, mas não era tão difundido, até porque a internet era bem limitada, né? Então, aqui a gente tem, né, as LAN houses aparecendo, e aí, mais recentemente, nós temos jogos com altíssima definição, né? O Crysis é um deles. Então, né, aqui só para destacar, né, a diferença de a gente sai de 1987 com isso, né, com o Mid-Mazed, e chega, né, nos dias atuais com ferramentas de altíssima qualidade, né? E aí até uma provocação, né, que a capacidade que nós temos com essa tecnologia é perguntar para vocês quais dessas imagens são reais, né? Então aqui nós temos dois conjuntos de imagem,
né? Então, uma foi feita em computador, outra é uma foto, né? Né, quando a gente está presencialmente, que eu posso ver, né, as pessoas, posso interagir, normalmente eu peço para levantar a mão, né, para a gente ter aí uma interação. Aqui a gente não vai conseguir, pelo menos não agora, mas, né, na hora das perguntas talvez a gente consiga, né, conversar um pouco mais, tirar alguma dúvida e tal, e falar disso, mas aqui eu já posso destacar para vocês, né, que essas daqui são as duas imagens que são reais, né? Então as de cima são representações computacionais, né, feitas utilizando game engines. Tá? E aqui, né, mais um exemplo, né? Então aqui a gente tem uma representação e aqui a gente tem outra, né? Então, quando ela fica um pouco maior, né, aqui a gente consegue prestar atenção em alguns detalhes que vão dizer para a gente, né, qual que é de fato, né, a foto e qual que é o cenário modelado, né? Então, mas só de começar a ter dúvida, pessoal, acho que já é algo que tem que nos chamar a atenção, né, essa capacidade, tá? E aí, obviamente, que a gente está falando de uma grande evolução, que não só né, do software em si, mas de hardware também, né? Quem conhece um pouco sabe que as placas de vídeo, os processadores, os HDs, né, os HDs de alta, né, de alta velocidade, tudo isso são responsáveis por a gente conseguir ter cada vez mais gráficos melhores, mas também sons melhores nos jogos, né? E aí um detalhe importante é que isso não para, né? Porque a gente está falando de um setor, que é o setor de jogos, que tem um faturamento, né, maior do que a indústria cinematográfica, por exemplo, né? Então, né, o setor de jogos eletrônicos fatura mais que a indústria de Hollywood. E todo ano eles, né, fazem aí novos lançamentos, buscam por novas tecnologias. Tá bom? Esse daqui, pessoal, né, é um vídeo que eu gosto de mostrar. Ele já não é mais tão novo, mas ele é interessante porque, né, ele dá uma ideia, né, da evolução de uma ferramenta, né, do tipo, né, da Game Engine, né? Então, isso daqui não é um jogo, né, são alguns cenários montados com essa CryEngine, né, que é a engine responsável pelo jogo Crysis, mas também por outros, né? Então, depois aí, se alguém tiver interesse, pode pesquisar, vai ver aí quais jogos que foram produzidos com essa plataforma, né? E essa plataforma, né, esse tipo de plataforma, ela é interessante porque ela economiza muito trabalho de quem está desenvolvendo um jogo, né? Então, não preciso modelar do zero, né, uma planta, um pedaço de madeira, né, um modelo humano e assim por diante, né? Eu consigo reaproveitar, né, uma série de características e features e colocar isso, né, no ambiente que eu estou desenvolvendo, seja ele para representar algo muito realista, como é o caso aqui, ou se eu quisesse fazer algo mais lúdico, né, um jogo onde, sei lá, um animal conversa com as pessoas, onde eu estou, né, sei lá, andando nas nuvens, algo assim, ele poderia, né, também ser de grande auxílio, né? Então aqui a gente tem, né, né, mostrando, né, a capacidade para vocês, né, de representação de luzes, de movimento, de vegetação, né? Você vê aqui a água, né, o movimento, né, das folhas, né? Então você vê que é possível, né, a gente tem aqui uma grande capacidade de representação, né? Tentando simular ambientes reais, né, como que é a resposta, né, aqui no caso de fumaça, de faísca, e partículas, né, e assim por diante. Tá? Obviamente que não é perfeito, né? Alguém pode questionar aqui, mas aquele movimento da água, então tem uma série de coisas que a gente poderia, né, pensar que dá para melhorar, mas novamente, né, vamos lembrar o que a gente tinha lá em 1987, né? E aí, né, ele termina aqui com esse sapinho bonito aqui, né? E só para vocês verem, né, esse aqui era o lançamento do Crysis 3, que era de 2013. Então a gente já está falando, né, de uma tecnologia que existe coisas melhores, tá?
E, só para lembrar, né, a gente tinha falado da casa, se a gente estivesse usando essa tecnologia para representar uma casa, a gente poderia, né, colocar como exemplo essa ilustração aqui, né, que foi um modelo construído usando uma game engine. Né? Então, vocês veem a qualidade, né, da representação. Tudo bem? E aí, né, as vantagens, obviamente, são a qualidade gráfica, né, o desempenho, a interação facilitada. Hoje em dia nós temos os consoles, né, o Xbox, PlayStation e outros, né, sendo muito conhecidos já, e as pessoas já estão habituadas, né, uma parcela boa né, da população, da sociedade já está acostumada, e cada vez mais, né, a gente tem essa perspectiva muito boa da indústria do entretenimento ligado aos jogos eletrônicos. Como desvantagem, a gente, né, cita que a tecnologia ela não foi desenvolvida com o objetivo, né, de projetar situações produtivas, né, de auxiliar projetos de engenharia. Né? Mas a pergunta que alguém pode estar pensando mas a gente consegue, então, colocar os projetos de engenharia dentro desses jogos? Né? E aí, né, a gente, né, pode mostrar, na verdade, aqui um gameplay de um jogo que, na verdade, foi um dos que nos chamaram a atenção lá atrás, porque quando a gente começou a prestar atenção na representação do modelo, né, no modelo que eles utilizavam aqui como cenário para o jogo, a gente começou a identificar uma série de elementos que remetem muito a uma instalação industrial. Né? Então, a gente vê máquinas, containers, caixas, né, um galpão, né, que pode ser um galpão industrial, mas um galpão de armazenamento. E aí, né, com exceção, obviamente, dessa arma aí, dessa ferramenta que ele está na mão, né, todo o resto remete muito, né, a uma instalação industrial. Então, obviamente que isso nos chamou a atenção e falou, opa, talvez dê para fazer aí né, uma brincadeira, né, séria. Né? E aí é o que a gente chama, né, de serious games. Né? Então, fazer um uso sério, né, dos jogos, né, dessa tecnologia e pensando, obviamente, nos projetos de engenharia. Né? Então, a gente sai daquele ambiente de jogo e começa a pensar em como que o projeto de engenharia pode ser beneficiado. Né? Então, se o nosso objetivo é o design de engenharia, e a gente tem uma série de áreas de conhecimento que nos ajudam no design de engenharia, então, o que vem lá do projeto do trabalho, da ergonomia, do processo de desenvolvimento de produtos, da pesquisa operacional, do PCP, né, da área de novos materiais, de fenômenos do transporte. Então, são várias áreas que a gente poderia citar aqui que abastecem, né, os projetos de engenharia. Né? Todas essas áreas, né, especialidades, elas precisam ajudar na construção de uma especificação de engenharia. Né? Então, sai da teoria e chegar na prática. E o que a gente está falando é que o design de engenharia ele ajuda nesse processo de conectar, né, essas duas pontas através das suas técnicas e ferramentas. Né? Então, para isso, a gente tem muitas contribuições. Né? Então, são várias técnicas que podem ser utilizadas, como eu mostrei para vocês. Né? A gente não defende uma especificamente, a gente mostra possibilidades, mostra o potencial, né, que elas possuem. Tá? E aí, dependendo da fase do projeto, dependendo do tipo de projeto, da localização do projeto, a gente vai ter, né, um potencial uso de um e de outro. Né? Então, acho que essas são as características. Aqui, né, só para, se alguém tem interesse, né, for da área, eu coloco, né, uma análise que eu faço na minha tese de doutorado, né, onde eu vou entender cada um, né, desses objetos intermediários, né, dessas técnicas, mostrando que eles têm possibilidades, né, eles podem ser colocados aí dentro de alguns eixos onde eles vão ser mais indicados, né, mas não necessariamente eles estão limitados a eles. Tá? E aí, né, a gente coloca que a utilização desses objetos intermediários, na verdade, são propostas, né, a partir de uma série de referenciais conceituais. Né? Então, a gente não está aqui
Vamos usar o jogo porque a gente acha que é legal, porque a gente gosta, né? A gente até acha que é legal, a gente gosta, né? Mas tem toda uma teoria por trás, né? Que vai desde a teoria dos objetos intermediários, né? Que é essa primeira figura, né? Que eu apresento, né? Passando pelas teorias, né? De projeto de engenharia, o engineering design, né? Nesse caso aqui, né? Um funil que tem um abre e fecha, né, que é o Stuart Peele, né, ele desenvolveu. Né, no caso dos objetos intermediários, a gente pode citar, né, alguns autores, né, principalmente o Vanck e Giantet, e também, né, o Double Diamond, que é muito famoso já aí na perspectiva ou na abordagem do design thinking. Né? Então a gente acaba se inspirando, né, e essa outra imagem é algo que a gente, né, também acabou produzindo nas nossas pesquisas. Tá? Obviamente que quem tiver mais interesses, né, pode depois entrar em contato comigo, posso passar as referências, ou também pode procurar na minha tese, que é onde eu abordo isso daqui. Tá bom? Para finalizar, pessoal, eu vou mostrar aqui, né, algumas aplicações práticas, né, que eu acho que vale a pena para ilustrar. O primeiro é um projeto que a gente fez em parceria com a Gerdau e o sistema FIENG. Essa, né, isso daqui ele é interessante porque essa discussão aconteceu de maneira remota, né? Então não estávamos em pandemia, né? Isso daqui aconteceu acho que uns 3, 4 anos atrás, mas, né, essa fábrica da Gerdau fica no interior de Minas. Então, se né, eu estou localizado em São Carlos, para eu chegar nessa fábrica levaria aí algo em torno, né, de, vamos dizer, de 6 a 8 horas, né? Pensando em pegar um avião, chegar em Belo Horizonte, né, pegar um carro, me deslocar até a cidade, né? E aí, né, no dia que a gente fez os testes aqui usando essa plataforma, a gente conseguiu mostrar qual era a nossa proposta aqui de projeto, simplesmente conectando com eles, enviando um arquivo para eles baixarem, né? A gente enviou um arquivo, eles abriram e eles conseguiram explorar esse ambiente virtual de maneira autônoma, né? Então não fui eu que fiquei mostrando para eles o que eu queria, o que eu achava que era importante, e sim, né, o que era, né, o que eles queriam entender, achar que era importante, tá? Mostrar aqui rapidinho para terminar, né? A gente tem mais um projeto que é interessante, e aí, né, uma coisa que é um pouco mais prático, vou mostrar aqui para vocês, utilizando, né, um joystick sem fio, a gente consegue explorar um ambiente, né, nesse caso aqui, né, uma fábrica que eu tenho 2 propostas de layout, então eu estou olhando aqui para uma proposta, se eu apertar a tecla L do meu teclado, ele vai mudar o layout, né? E aí eu consigo, né, explorar o ambiente. Se eu quiser subir aquela escada, eu consigo. Se eu quiser chegar aqui mais perto da máquina, eu consigo. E assim por diante, né? Então, é uma maneira que eu tenho de explorar um ambiente virtual imersivo, né? E à distância. A gente poderia ter mais de uma pessoa aqui ao mesmo tempo, né? Então, algo que é feito já nos jogos digitais poderiam ser feitos. E por fim, né, a gente tem um jogo chamado Ergo Pro, que também tem essa mesma tecnologia. Esse jogo, né, ele está em fase já de difusão, né? A gente já utiliza ele numa série de workshops que a gente monta, e aí o interessante é que nele você usa o ambiente virtual para montar o layout, né? Então, nesse caso aqui, é um centro de controle e o jogador, né, não precisa ser um desenhista, um projetista, ele consegue colocar, né, divisórias, armários, cadeiras, para montar um espaço de trabalho, né? Então, você vê aqui que ele está, né, montando, né, esse espaço de trabalho, né? E aí depois ele vai poder explorar o layout que ele mesmo, né, está propondo, né? Então aqui ele está no modo projeto, né? Daqui a pouco ele vai, né, mudar aqui para o modo visualização e ele vai poder ver como que
ficou, né, o projeto dele, né? Então, aqui ele mudou para o modo visualização, vê que ele está, né, olhando essa proposta que ele acabou de fazer, né? Então, essa é uma maneira fácil, rápida e de alta qualidade gráfica para apresentar, né, uma proposta de layout. Tá bom? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Então, são algumas inovações que a gente tem pesquisado, tem desenvolvido no nosso laboratório, né? Apresentado não só aqui no Brasil, mas fora também. E, né, os retornos têm sido bastante positivos, temos, né, tido aí coisas bem interessantes. Se vocês tiverem alguma dúvida, não sei como está a questão do tempo, eu acabei me perdendo um pouco aqui, mas, né, fica aí o meu contato também. E agradeço aí pela atenção. Daniel, muito obrigado. Excelente palestra, né? Você conseguiu fazer uma linha do tempo desde lá de trás, né? Usando o papelão, usando o desenho no papel e foi mostrando as tecnologias, foi mostrando quais ferramentas, né? E quais conceitos foram mudando ao longo do tempo. Isso foi muito bacana, muito legal, porque a gente chegou no final da apresentação vendo uma tecnologia que talvez a maior parte de nós aqui ainda não soubesse, né, que já dava para ser aplicado dessa forma. A gente tem uma pergunta da Ana, se você puder responder, você está vendo aí na telinha, né? Sim, sim. Então, a Ana está perguntando se eu conheço alguma empresa que já está usando como forma de interação dos clientes com seus produtos essas tecnologias. Então, Ana, a gente tem visto algumas iniciativas, mas ainda são bem ainda no início, né? Acho que o que eu mostrei aqui de uma maneira fácil, você mudar um layout de uma fábrica ou de uma situação de trabalho, né, ou de interagir com o próprio projeto ali, você montar um projeto, a gente não viu, né? A gente tem visto as empresas, por exemplo, usando joystick, né, colocando isso, por exemplo, com Flexim, né? O Flexim já é algo que tem incorporado, né, algumas dessas técnicas. Então, né, eles estão começando, né? E quem eu vejo que está se aproximando mais disso são as empresas de arquitetura, por conta dessa representação muito de alta qualidade gráfica, né? Então, elas estão se aproximando, mas aí é mais na ideia da representação, né? Não tem a interação planejada, né? Não tem a ideia do jogo como uma experiência, né? Então, um pouco mais limitada. Legal. Daniel, lá no, acho que meados de 2010, alguma coisa assim, eu não vou conseguir precisar o momento exato, mas eu lembro que surgiu algo que aparentemente ia revolucionar e-commerce, ia revolucionar escolas, etc. e tal. Isso se chamava Second Life, né? E que existe até hoje, né? Mas parece que não foi para frente. Você chegou a brincar um pouquinho com isso, entender um pouquinho das utilidades e por que talvez aí não tenha emplacado, né? Pois é, meu, é algo interessante, né? Porque quem estava atento naquela época lá e acompanhou um pouco as notícias, as empresas gastaram muito dinheiro comprando espaços, né? Colocando suas marcas lá dentro e criando essa experiência virtual, né? E a gente chegou a fazer, né, algumas experiências com o Second Life e nos chamou a atenção porque com o pouco que a gente pôde interagir, já deu para perceber como as pessoas elas reproduzem realmente os seus comportamentos ou a sua personalidade naquele ambiente, né? Eu lembro que a gente tinha, para começar a entrar no jogo, você tinha ali um tempo de configuração do seu personagem. E foi muito diferente. Teve gente que em 2 minutos já estava querendo entrar no jogo, teve gente que levou 15 minutos, quase meia hora, assim, para não, deixa eu pôr tal coisa, não, porque prestava atenção no detalhe. E é óbvio que isso, né, é da natureza dele, né? Então, o que ele faz na vida real, ele vai tentar fazer, né, vai reproduzir em uma certa medida nesse mundo virtual. Eu acho que talvez a questão ali fosse, né, que
acabou ficando um pouco limitado, foi a própria experiência em si, né? A experiência, quando a gente fala num jogo, a experiência ela tem que estar a todo momento se renovando, né? Então, assim, se você imagina um jogo que todas as fases são iguais, não faz sentido. O cara fala, não, mas eu já sei o que vai acontecer, eu já sei onde eu vou pular, eu já sei onde eu vou atirar, eu já sei, então não. Então o desafio ele tem que ser gradual, né? E tem algumas, né? A gamificação ela vai teorizar sobre isso, né? Tem uma coisa que quem joga pode prestar atenção, mas, por exemplo, depois de todo o chefão, né, todo fim de fase, vem algo tranquilo. Por quê? É para você saborear a vitória sobre o chefão. Porque se depois do chefão já vem alguma coisa muito... Você fala, calma, né? Tipo, eu acabei de vencer uma fase, né? E a sensação minha, uma hipótese, né? Não cheguei a estudar, é que o Second Life era um pouco mais do mesmo, né? Então, era legal, você entrava, você via, mas aí depois... Né, ficava aquela, e aí, né, o que eu faço? Que é um pouco o problema dos simuladores, né, os jogos de simulação, o SimCity, né, tem os jogos também, né, que reproduzem a coisa da vida cotidiana. Então, se você não tiver ali alguns triggers, né, alguns desafios, algumas coisas, né, acaba que, né, dá uma parada. Muito bom, Daniel. Eu quero te agradecer, né, esse tempo que você liberou para a gente. Daniel, como ele comentou, né, ele veio trabalhando desde o início da pandemia com as impressoras 3D, fazendo kits, né, para os hospitais, enfim. E a gente está roubando um pouquinho do tempo dele, mas eu acho que é por um outro bem, né? Sim, A com impressora vai certeza. trabalhando aí, né, Daniel? Você para um pouco, deixa ela trabalhando, veio aqui para conversar com a gente. Uma palestra muito proveitosa, agradeço demais a sua presença, agradeço a presença de todos que acompanharam e dos que vão acompanhar, né? A gente vai deixar esse vídeo no YouTube, porque há um bem para a sociedade, não é mesmo, Daniel? Eu acho Sim, que com certeza. precisa divulgar essas ferramentas, o advento da indústria 4.0, simulação, realidade aumentada, mista, né? Tem muita interseção aí, então é um assunto de alta relevância. Daniel, meu muito obrigado, a gente vai ficando por aqui, né? E nos vemos em breve. Com certeza. Um abraço para todo mundo aí, obrigado pelo convite e estamos à disposição sempre que precisar.